Provérbios, muito obrigado, varão. Capítulo 16, Provérbios, versículo 18. Eu vou estar lendo dois textos aqui, e depois nós vamos falar sobre o que o Senhor quer tocar na nossa vida nessa noite. O primeiro texto é esse de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Amém? O outro texto que eu queria que você abrisse comigo está em Tiago. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Até aqui. Abaixe sua cabeça e feche seu olho, em o nome de Jesus. Eterno Deus e soberano Pai, louvado seja o teu nome. Neste momento, ó Pai, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. E esse momento, ó Pai, da tua palavra, na tua presença. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor venha ser glorificado nessa noite. Que eu seja somente, ó Pai, um instrumento do Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal que tentar agir com este momento, ó Pai. Que nós venhamos a entrar, ó Pai, por completo na tua presença. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Eu quero explicar para você, primeiramente, sobre esses dois textos que nós lemos. Onde o primeiro texto diz que a soberba precede o quê? A ruína. Algumas versões vai falar queda. E assim vai. O que viria a ser a soberba? Seria uma pessoa que, no popular dizendo, se acha a última bolacha do pacote. Oreo ainda. Olha a propaganda. Oreo é uma delícia, irmão. É bom. Mas tem gente aí que está achando que é o Oreo e é a última bolachinha ainda do pacote. A soberba, ela significa, no popular dizendo, aquela pessoa que se acha que é tal coisa, mas não é. Aquela pessoa que anda de o quê? De nariz empinado. Que humilha, que rebaixa, que trapaceia, para alcançar um objetivo. Mas a palavra de Deus, ela é interessante, ela fala que isso está precedendo o que é a ruína, a queda dessa pessoa. E em Tiago, quando fala esse texto que nós lemos aqui, sabe o que eu acho interessante? O livro de Tiago, ele é maravilhoso. Onde tem revelações poderosas da palavra de Deus. E nesse texto que a gente leu, é interessante. E a gente tem vivido muito nos dias de hoje. Quem já escutou falar sobre guerras? Quem já viu guerras na televisão? Irmão, praticamente todos nós. Eu lembro quando eu era mais moço, não faz tanto tempo assim, tá, irmão? Tudo bem que eu tenho pintado a barba, mas tá valendo. Eu lembro da Guerra do Golfo. Quem lembra dessa guerra? Quem assistiu na televisão? Rapaz do céu. Ver aquelas luzes lá cortando o céu, aquele bagulho tudo verde.
Eu achava aquilo, eu falei, caramba, mano. E se você começar a olhar a história, você vai ver grandes guerras. Para os mais experientes, viram, né, José Machado. Lá, Segunda Guerra Mundial, ele estava nascendo, né, na verdade. E a gente vê ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, guerras. E eu ficava me perguntando, de onde surge tudo isso? Sem o conhecimento da palavra ainda. Eu não sei se você já percebeu, quem tem vizinho aqui que faz churrasco? Olha, ó. Quem tem vizinho que faz churrasco aí? Santo de Israel. Parece que o churrasco do abençoado é melhor que o nosso, velho. Tô mentindo? É mais saboroso, parece, velho. O cheiro, não tem comparação, cara. E por mais que você faça o churrasco na sua casa, não fica, parece que tão legal assim, né? Mas o churrasco do vizinho é melhor que o nosso. Já escutaram aquele ditadinho que a grama do vizinho sempre é mais verde? Irmãos, as guerras, todas as tribulações que a humanidade vem passando, começam a surgir disso. O interesse pessoal pelo poder, o interesse pessoal pela riqueza, e tudo vai ter um interesse. Por exemplo, quando você vê aí os Estados Unidos entrando em guerra com algum outro país, meu querido, eles sempre têm um interesse. Quem é o maior fornecedor de armas, tanques e aviões de guerra? São eles. São os maiores fabricantes. Você vai fabricar algo para não ser usado? Sim ou não? Adriel, você vai lá, conserta o barco, mas para ele ficar dentro de casa, dentro da garagem lá. Não, é para ser usado. Tudo vai gerar um interesse, tudo vai gerar, seja interesse em poder, seja interesse financeiro, e assim vai. E meus queridos, Tiago, ele fala assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não, dos prazeres que militam na vossa carne? Hoje nós estamos vivendo uma era, uma fase, uma geração onde a individualidade, ela tem predominado. E essa individualidade é um problema. Porque cada vez mais nós vemos as pessoas preocupadas consigo mesmas e se esquecendo do próximo. E você quer saber do pior ainda? Que esse tipo de situação tem invadido as igrejas. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Nós somos escolhidos por Deus. Não foi você que escolheu Ele, mas Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem um objetivo. Obrigado, Manuel. Amém. Água ungida, irmão. Se Ele te escolheu, é porque Ele tem um objetivo. Ontem nós falamos aqui, no primeiro Se Joga do ano. Eu estava falando aqui com os jovens. Meus queridos, a vontade de Deus é uma só. É que todos se salvem. Está lá em 1 Timóteo. É o desejo de Deus. É que todos se salvem. Mas nós sabemos que não vão ser todos que vão salvar. Mas para que isso aconteça, que a vontade de Deus seja feita, meus irmãos, você foi escolhido. A palavra de Deus fala sobre os atalaias do Senhor. Eram aqueles que anunciavam, que falavam.
Irmãos, você não é um crente 007. Um agente super secreto, igual o pastor falou, né? Você é um agente de Cristo, não um agente secreto. Rapaz, o que está tendo de agente secreto dentro das igrejas? E demais. Meus queridos, você tem que ser ousado. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Você está vendo o tema aqui, né? Espera que eu já vou falar sobre ele. Você tem que anunciar a palavra de Deus. O problema hoje é na questão do se dispor a ser usado. Se dispor a fazer a obra. Talvez seja uma timidez, talvez seja algo que você não é habituado, uma vergonha que você tem, mas você tem que fazer. O problema nos dias de hoje é que a individualidade, a busca do poder, a busca sobre o ter, como o pastor Ricardo falou aqui no domingo, e as pessoas estão valorizando ainda mais a questão do ter e não ser. E aí o problema está aqui, ó. O maior no reino de Deus. O que te leva, o que vai te fazer, o que vai te encaminhar a ser o maior no reino de Deus? Infelizmente, quando existe ainda essa cultura da individualidade, do ema, cada um com seus problemas, porque isso é uma praga que existe dentro da igreja. Aleluia. Quase me derrubou aqui. É uma praga que existe. Irmãos, às vezes nós passamos por situações, passamos por dificuldades, porque o Senhor está nos provando e nos testando. E falando assim, você vai vencer sim, fica firme. Mas você não vai vencer somente por vencer. Você vai vencer para que outros lá na frente, um dia que passem pela mesma situação que você passou, você ensiná-lo e mostrá-lo, ó, eu também passei por isso, mas eu venci em nome de Jesus. Nós não somente vencemos por vencer. Nós não somente buscamos por buscar. Meus queridos, nós devemos orar, buscar ao Senhor, mas com um objetivo, de cumprir a vontade de Deus, que é todos se salvem. Ah, pastor, mas hoje é difícil você falar do Evangelho, hoje é difícil você anunciar a palavra. Irmãos, eu sei que é, mas não é impossível. Eu era um cara hiper mega tímido. Já falei aqui inúmeras vezes na igreja. Quando eu frequentava uma outra igreja, pediram para mim ler um versículo na Bíblia. Irmão, nunca mais voltei na igreja. Eu era tímido, irmão. Demais. Mas eu comecei a vencer essa timidez. Eu comecei a lutar contra isso. Porque isso é uma guerra, irmão. Eu sei que cada um é cada um. Eu sei que cada um tem o seu jeito. Mas, meus queridos, quando eu li na palavra de Deus, que diz assim, se você se envergonhar de mim, meu querido, eu vou me envergonhar de você. Ah, Senhor. Vai chegar o dia, irmão, que as trombetas vão soar. E todo olho verá o Senhor Jesus voltando. Aleluia. Assim como o Alfa e o Ômega. Ele vai voltar. E a Bíblia, a palavra de Deus fala que os tímidos, e não, irmão, não sou eu não, tá? Não fica bravo comigo não. O pastor ama você. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas não é questão de timidez de se relacionar, irmão. É aquele que teve vergonha de falar do Evangelho. É aquele que teve timidez em falar, Jesus Cristo pode salvar a sua vida. É a vergonha de dizer assim, eu sou cristão sim. E
principalmente nos dias de hoje, né? Nas empresas, escolas, aonde a gente vai, estamos sendo perseguidos pelo fato de levarmos o nome de Cristo. Mas, irmão, para você entender a questão de ser o maior no reino de Deus, você tem que começar a observar a palavra do Senhor em alguns detalhes. Infelizmente hoje, nas igrejas, e assim vai por diante, a gente, como que eu posso falar? É de uma forma generalizada. Existe sim as que estão buscando seriedade, que estão buscando a cumprir a palavra de verdade, mas infelizmente está sendo a minoria. A grande maioria está sendo o quê? Destaque, poder, status. Eu estava conversando com o William ontem, não lembro se foi ontem, acho que foi ontem. Eu fui num congresso em São Paulo, há um tempo atrás, como todos sabem aí, de missões. E aí a igreja tem um monte de cadeira lá, tal. Todos os pastores que foi convidado, tudo sentado lá. Irmão, o culto rolando. A palavra sendo pregada. Aí eu estava sentado assim, pastor, numa cadeira. No meu lado tinha um pastor, no outro lado tinha outro. Que eram amigos. Ou conhecidos, pelo menos. Aí o que estava à minha direita me cutucou. E na hora que eu olhei, irmão, ele estava com o celular assim. Para tirar uma selfie. Irmão, eu já não sou tão bonito assim. Eu fechei a cara, irmão. Estraguei a foto. Acabei com a foto. Porque a intenção dele era, na verdade, tirar foto com o outro que estava do lado. Só que eu estava no meio. Pastor, estraguei a foto. Eu já não sou tão bonito, então eu fechei a cara, já era. É simples assim, irmão. Mas isso é um detalhe do que está acontecendo, irmãos. O poder, a ganância, a busca em ter cada vez mais e ser mais rico, mais rico, mais rico. Mais status. Quando, rapaz, eu fico assim, eu nunca vi. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para as histórias de Jesus, quando eu olho para as histórias dos apóstolos, eu nunca vi os apóstolos contratando segurança. Você já viu o apóstolo contratando segurança na Bíblia? Eis que Pedro estava vindo. E quando chegou, o cego, não sei de onde, os seguranças seguraram. Irmão, você não vê isso não. Rapaz, tem nego aí que anda com segurança armado. Carro blindado. Por que será? Por que será que esse tipo de coisa está acontecendo? Eu entendo sim que a questão da visibilidade acaba atraindo muitas coisas. A visibilidade é um problema, quando nós não sabemos lidar com ela. Irmãos, a Bíblia, quando fala das histórias de Jesus, você vai sempre ver assim, que quando uma grande multidão se reunia a Jesus, ele atendia a todos. A todos. Isso não preciso nem ficar entrando em detalhes, mas isso é de ciência de quase todos, ou se não vai ser agora. Todo mundo sabe que teve um apóstolo aí que tomou uma facada no pescoço. Certo? Quem estava sabendo disso? Tomou uma facãozada no pescoço. Irmãos, isso é um problema. A pessoa tem que ser presa assim e pagar pelo aquilo que ela fez. Mas o problema não foi nem isso. O problema foi em pegar a camisa do apóstolo cheia de sangue, e a camisa está fazendo um tour nas igrejas do cara. Onde a camisa com o sangue do abençoado é passada no manto, e se você tocar no manto, aí a sua bênção chega. O sangue do tal apóstolo está sendo mais valorizado que o sangue de Jesus. Irmãos, isso é um absurdo. Jesus está voltando, irmão. É a única conclusão que eu chego. Isso fora outras coisas.
interior, Camboriú, Santa Catarina. Um pastor teve uma visão, hiper mega conhecido, onde ele viu 1.000 pessoas dando R$1.000. Eu acho engraçado que só vê esse tipo de visão, irmão. Mas como Deus é maravilhoso, cara. Porque na hora que ele está discursando e falando, eis que o Senhor levanta um profeta no meio deles e fala assim: homem, até quando mentirás? Irmão, a igreja desse pessoal é dá umas 50 arcas da aliança. Lotada de gente. É o que está acontecendo, irmão. E o que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, porque nós estamos inseridos nisso. Se não entendermos que ser o maior no reino de Deus é se dedicar à obra, servir ao Senhor, sempre vai existir esse tipo de coisa. E para você entender essa questão de ser o maior no reino de Deus, tem um texto que ele é assim, o que mais fica explícito sobre isso. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 33 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Aleluia. O interessante dos evangelhos é que muitas histórias são as mesmas. Mas em algum evangelho você vai ver um detalhe ali, outro detalhe no outro evangelho. E para você entender essa passagem, eu queria que você fosse comigo em Mateus 18. Só para não ficar nas minhas palavras, e você entender que a complementação, o outro detalhe que vai falar muito conosco nessa noite, está em Mateus 18. Versículo 1 ao 5, que diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não se tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, é a mesma palavra. Ah, pastor, mas está tendo divergência. Não, ela é contada de pontos de vista diferentes. Alguns pontos de vista, por exemplo, de Marcos, são diferentes de Mateus. Mas a história é a mesma. Mas o que eu queria dizer com você sobre isso, sobre a questão do maior no reino dos céus. Eles estavam a caminho de Cafarnaum. Eles estavam a caminho de Cafarnaum. E no meio do caminho, os discípulos começaram a discutir entre si. E a discussão era somente uma coisa: busca de poder, busca de status, busca de posição. E é por isso que eles se discutem.
Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Eu não sei se você percebeu, mas os discípulos falaram reino dos céus. Mas, meus irmãos, a mente deles não estava voltada para o céu. Assim como outras pessoas que seguiam Jesus estavam pensando que Jesus ia instituir um reino aqui na terra, os discípulos também estavam. E o pior de tudo é que os caras viram várias vezes Jesus realizando milagres. E ainda não tinham entendido sobre que reino era. Irmãos, eles discutiram. Sabe qual é o problema? Existe uma caminhada proposta para mim e para você. E essa caminhada existe somente um caminho: Jesus Cristo. E esse caminho vai chegar num lugar chamado Nova Jerusalém. Aleluia. Aonde, meus queridos, não haverá dor. Aonde nós veremos o nosso Pai face a face. Aleluia, vamos o abraçar. Vamos beijá-lo. Vamos estar com Ele para a eternidade. Mas existe uma caminhada. E nessa caminhada, se não atentarmos para os detalhes, vai acontecer como os discípulos. E é o que tem acontecido nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas. A disputa de poder, a disputa de status, a questão de ser visível às pessoas. Irmãos, se o seu intuito está sendo buscar estar aqui mediante a um púlpito, para pregar e ser visto e ser aplaudido, o seu projeto, o seu objetivo está errado. Uma coisa que eu sempre falo, e eu não vou cansar de falar, a Amanda do Fábio, que está ali dentro, quando a gente era de uma outra igreja, ela somente acendia e apagava a luz. Na hora, porque ainda era retroprojetor, ela acendia e apagava a luz. Mas ela chegou a um determinado momento que ela entrou num conflito, porque eu só estou fazendo isso na obra. E Deus, através de uma pessoa, revelou a ela, falou assim: você está fazendo a minha vontade. Isso confortou ela. Depois, se vocês quiserem conversar com ela, ela vai estar ali vendendo o pastel, você troca uma ideia com ela. Irmão, sabe qual é o problema dos dias de hoje? As pessoas querem ser vistas. Quer status. Quer poder. E se não der, né, sangue do cordeiro. Irmãos, isso é um detalhe, é uma consequência. A visibilidade é óbvio o que vai acontecer. Mas isso não é o primordial e não é o objetivo. Mas infelizmente hoje alguns estão buscando tanto a questão do poder, tanto do poder, que, meu irmão do céu, está acontecendo essas atrocidades por aí. Meus queridos, devemos entender que existe uma caminhada proposta. Os discípulos discutiram entre si por busca de poder. Mas aí Jesus vem e dá uma palavra poderosa para eles. Jesus já sabia que eles estavam discutindo. Ele estava a caminho lá de Cafarnaum. Quem morava em Cafarnaum? Coisa de escola dominical, hein, irmão? Sei que não venha não, para você ver. A sogra de Pedro. Pedro era de Cafarnaum. E eles estavam indo para lá. Jesus já sabia o que estava rolando. Não precisava nem... Hoje tem o WhatsApp, né? Rapaz do céu, o WhatsApp é um... Aleluia. Dá até câimbra no dedo, irmão. Teve uma vez que eu tive que digitar com esse dedo aqui, porque esse aqui já não está funcionando mais. É muita mensagem, irmão. E aí Jesus já sabia o que estava acontecendo, o que estava rolando. E Jesus faz uma indagação para eles. Falou assim: o que está acontecendo aí, irmão? O que vocês estão fazendo?
Mas Jesus queria instigá-los a falar a verdade. Jesus já sabia o que eles tinham falado. E aí eles falam assim: ah, Jesus, tá trocando uma ideia aí, entramos numa discussão, e quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus sabia que eles não estavam falando do reino dos céus. Jesus sabia que os corações deles estavam voltados aqui ainda para a terra. E aí Jesus vem e dá uma pancada. Pega uma criança, como a gente leu lá em Mateus, e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, se você não for como uma criança, de modo algum entrarás no reino do céu. E o interessante é que aqui em Marcos complementa, porque fala assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O problema é que ninguém quer servir, irmão. Quer ser servido. Hoje em dia, daqui a um tempo, muito provavelmente vai acabar surgindo isso aí, porque das loucuras que estão aparecendo por aí, eu não duvido mais nada, pastor. Um catálogo ou alguma coisa digital, e aí você escolhe a mensagem que você quer no dia. Muito provavelmente isso aí existe. A internet hoje proporciona isso, irmão. As pessoas não estão mais interessadas em vir à casa de Deus, porque a internet acaba proporcionando isso. Irmãos, a internet ela pode ser usada como um meio de alcançar vidas que estão longe, para ter uma relação, uma ligação com eles. E aí tem gente que mora perto da igreja, mas não vem na igreja, quer assistir pela internet. Você está entendendo a questão dos valores que estão sendo perdidos? E aí Jesus fala assim: meu querido, se você quer ser o primeiro, você tem que ser servo. E se você não for como uma criança, de modo algum você herdará o reino dos céus. Ali ele não estava falando somente de uma criança específica, inocente, sem maldade, sem malícia, não. Ele estava falando principalmente daqueles que estavam chegando ao Evangelho. Eu não sei se você já percebeu, pelo menos aconteceu comigo, quando eu tive um encontro com Deus mesmo, e eu falei: rapaz, não tem jeito mesmo. Eu pregava até para formiga, irmão. Eu andava da minha casa até a igreja onde a gente ia, de social, gravatona, palitozão e o sol lascando, irmão. E eu ia, cara, com uma vontade, irmão, você não tem noção. Eu falei: não, eu vou porque eu vou na casa de Deus, mano. Eu vou porque eu vou lá e vou sentir Deus. Quando você aceita Cristo Jesus e quando você tem um encontro com Ele, a gente fala sobre a questão do primeiro amor. Eu lembro um pastor amigo meu, que quando ele se converteu, ele tinha aprendido um versículo, que era, como que é? Chores o Elinaldo. E Jesus chorou, alguma coisa assim. Aí ele estava lá no semáforo entregando folhetinho. Aí parou um carro e começou a discutir com ele a respeito da Bíblia. Ele não sabia o que ele falava, ele falou assim: Jesus chorou. Pegou e saiu, deu as costas e foi embora. Mas, irmão, era a vontade dele de estar falando, mas é lógico, no início você não vai ter tanta habitualidade com a palavra. Mas isso é uma consequência, você vai aprendendo com o tempo. Mas, meu irmão, o problema é a questão de deixar o primeiro amor esfriar. Porque aí começamos a deixar de ser servo. Porque aí começamos a relaxar na obra de Deus. E a Bíblia ela é muito clara: ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Irmãos, devemos servir mais. Devemos ser servo cada vez mais. Se você quiser ser o primeiro no reino de Deus, você tem que servir. Você tem que se negar a si mesmo.
Algumas pessoas chegaram até Jesus, queremos te seguir. Aí fala assim, cada um, meu irmão, tem que negar a si mesmo, pega a sua cruz e vamos embora. E negar a nós mesmos não é complicado. Porque hoje em dia são tantos compromissos, né, pastor? São tantos compromissos, tantas atividades. E essas atividades, os compromissos estão tomando lugar que não deveriam ser tomados. Devemos servir cada vez mais. E por falar em servir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aí em Marcos mesmo, só pula uma folha, no capítulo 10, olha no versículo 43. Marcos 10, 43 até o 45. Diz assim a palavra de Deus: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Irmãos, falta servir cada vez mais. Eu vou pedir para que o grupo de louvor esteja subindo aqui. E eu já vou estar encerrando. O que eu quero dizer com tudo isso que eu falei nessa noite para você? Irmãos, vamos ser sim moradores do céu. Vamos chegar sim a esta glória. Receberemos sim um corpo glorificado. Mas, meus queridos, não ligue, não busque, não fique preocupado em ser o primeiro no reino dos céus. Agora, se você quiser ter essa preocupação, sirva ao invés de ser servido. Busque a palavra de Deus, busque fazer a vontade de Deus. Anuncie o evangelho, pregue a palavra. Irmãos, como a gente tem falado aqui, esse ano, a Igreja Arca da Aliança tem um foco, um objetivo. Esse objetivo, esse foco sempre existiu. Mas nesse ano entendemos que é o ano da colheita. Mas para nós colhermos, irmão, precisamos plantar. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Queremos fazer com que você fale de Deus, que você sirva ao Senhor, cumpra a vontade dEle, que é todos se salvem. Mas para isso você tem que deixar de lado a questão do ter, meu querido, e ser humilde, ser compassivo, ser amoroso, ter compaixão na sua vida. Porque é isso que Deus quer na nossa vida. Que a gente sirva. Que a gente venha buscar cada vez mais servir ao Senhor. Que o servir seja o primeiro no nosso objetivo de vida. Que quando a gente sair daquela porta para fora, a gente venha anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente, ao sair daquela porta para fora, aí sim a gente venha demonstrar lá fora o cristão que nós somos realmente. Que é anunciar a palavra de Deus, meu irmão. Você foi escolhido pelo Senhor. Anuncie a palavra. Pregue a palavra. Fale do amor de Jesus. Talvez o seu vizinho está indo lá, está morrendo, está indo para o inferno e você não está falando nada. Aí depois quer ir para a África. Irmão, sirva ao Senhor. Coopere nos serviços da igreja. Ajude nos eventos que tem. Coopere, sirva ao Senhor. Seja dedicado. Se dedique à obra. Eu não estou falando para você viver enfurnado, não. Daqui a pouco tem nego trazendo um colchão para a igreja. Aleluia, irmão. Um dia a gente vai fazer isso no céu, né? Tá todo mundo junto lá e aí já era. Mas aqui eu não estou falando para isso. Mas eu quero falar para você que você tem que interagir, cooperar. Coopere nos cultos, seja participativo. Os cultos de quinta-feira, os cultos de sábado, de domingo, de manhã, a escola dominical.
participe em nome de Jesus, sirva ao Senhor. Eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Eu não preciso nem ficar falando muito, mas eu sei que Ele tem, e você sabe disso. E existe uma caminhada proposta para você. E o final dessa caminhada, meu querido, é a Nova Jerusalém. Só que até lá, a gente tem que cumprir o nosso papel. Até lá, a gente tem que cumprir a vontade de Deus. Eu vou pedir que você fique de pé em nome de Jesus. Enquanto os nossos queridos aqui estiverem louvando ao Senhor, você que quer servir ao Senhor mais, você que quer buscar o Senhor ainda mais, mas cumprir a vontade dEle de que todos se salvem, eu quero te fazer um desafio a vir aqui à frente. Talvez você não sabe como, o Senhor vai te revelar em nome de Jesus. Às vezes o seu testemunho de vida, irmão, fala muitas vezes, mas às vezes você não sabe como, o Senhor vai te revelar em nome de Jesus. Eu vou te desafiar a vir aqui à frente, e o Senhor vai cooperar com a sua vida, a servir mais, a falar mais do amor de Deus. Ele vai tirar toda a timidez, toda a vergonha e te encher de ousadia, em nome de Jesus. Amém?